Um grande abraço a você, torcedor. Está começando o seu Cidade Esportes. Cidade Esportes, que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade. Tem as imagens do corintiano Gino, que já desistiu da Libertadores de América. Pois é, o Corinthians vai ficar mesmo com o Campeonato Brasileiro. A direção-geral do Rodrigo Leal e na ilha de edição a Paola Chamarella, a outra corintiana, já que o Rodrigo Leal é São Paulino e aposta nesse técnico do São Paulo que está aqui. Tem a nossa apresentação, a participação do santista Antônio Marcos nos comentários e uma visita toda especial aqui no Cidade Esportes, companheiro nosso da década de 80, 90, enfim, o jornalista Donizete Eugênio, que está aqui nos nossos estúdios, ele que é o diretor de jornalismo aqui da Rádio Mensagem e apresenta o Jornal da Mensagem pelas manhãs aqui na cidade e que tem tudo a ver com o esporte, né? Ô Marcos, antes de se cumprimentar o Donizete Eugênio, aqui está a pessoa certa para a gente discutir algumas coisas relacionadas ao esporte de Jacareí. Grande abraço, Marcos. Abraço, Luiz, abraço, TV Cidade. Você falou a verdade, é o Donizete Eugênio, uma pessoa que é a bandeira do esporte aqui do Vale do Paraíba, principalmente aqui de Jacareí. Conhece tudo do amador, inclusive já brincamos aqui antes de começar o programa, que desde 1980 ele conhece aí o futebol aqui da cidade. Mas antes, Doni, e também o Luiz Carlos, eu queria falar aí do Taubaté. Depois de 30 anos, o Taubaté conseguiu aí acesso, subiu para a Série A2 do Campeonato Paulista de Futebol. Há 30 anos atrás ele conseguiu uma decisão contra o São José e também subiu na época. Aliás, o Donizete Eugênio, ele está residindo hoje na cidade de Mogi das Cruzes, nasceu aqui em Jacareí, no distrito de São Silvestre. Depois nós fizemos algumas observações com relação ao subdistrito mais famoso aqui da cidade. Ô Doni, além do jornalismo que você desenvolve na Rádio Mensagem com competência, o esporte passa pelas suas veias também. O quadro da cidade hoje, um grande abraço e prazer tê-lo conosco. Mudou alguma coisa ou não? Grande abraço, muito obrigado aí a todos. Bom, pelo elogio do Marcos e pelo elogio do Luiz Carlos Ribeiro, eu tenho que ir embora, né? Se eu falar qualquer outra coisa e falar uma besteira aqui, o pessoal, mas elogiaram tanto o Donizete Eugênio, agora está falando Mas assim. a questão profissional, né, Doni? É bom frisar. É verdade, não. Vocês são amigos, né? Não, mas a gente reconhece no amigo aquelas falhas, mas com relação ao esporte... Não, eles são amigos, vocês não são companheiros. Ah, tá aliás, tá aliás, a briga interessante que eu acho, Marcos, tem um programa Panorama Esportivo, que é apresentado pela Rádio Mensagem aos sábados, às 11h30 da manhã, eu fico corujando o programa. Quando o Donizete Eugênio e o Luiz de Oliveira se encontram, há realmente a questão de diferenças de clubes, de apostar. Você é São Paulino, né, Doni? Isso, graças a Deus. E o Luiz não é São Paulino. Não, Palmeirense, doente, né, Marcos? Palmeirense. Mas há aquela divergência mesmo com relação às duas equipes? Totalmente. Se há Luiz de Oliveira, eu sou contra. Aí fica o Porvinho equilibrando as coisas ou não? Exato. Aliás, detalhe, perguntaram outro dia por que o programa só tem uma vez por semana e 1 hora só. Isso. Eu falei, você acha que em 2 horas ou 3 dias por semana, você acha que alguém sobrevive no programa? Nossa, é um quebra-pau. Agora está naquela história, né? Fecha a câmera número 2, não sei de quem, fulano. Aliás, a questão da rádio hoje, realmente, aquilo é verdade, Doni? Pela internet você consegue visualizar ou é mais um chamativo de Oliveira? Porque a gente passa a acreditar, né? Não, legal, né? Acho que hoje, pela comodidade do WhatsApp, internet, Facebook, hoje as emissoras de rádio também têm essas ferramentas. Ah, sim. Então, hoje você recebe as imagens, realmente. Nós temos hoje um programa lá na tela do nosso estúdio, que as pessoas mandam as mensagens, mandam as fotos, e a gente tem essa possibilidade de visualizar. Eu só sou contra a questão da utilização do áudio. Perfeito. Mas como eu não mando nada lá, daqui a pouco vamos colocar o áudio, né? Pois vai demorar muito. Não, eu não mando nada, porque eu acho que a questão do áudio aí já tem que ter um pouco mais de qualidade, né? A questão do áudio pelo telefone, pelo WhatsApp, não tem tanta qualidade assim, não. Tá certo. Luiz, tem um detalhe importante sobre o Luiz Oliveira, que é amigo do Donizete, que trabalha, amigo da gente também, né? Que trabalha na Rádio Mensagem. Ele gosta muito das Nilmara, parece que é Nilmara o nome dela, que é técnica do futebol feminino, ele gosta muito dela. Isso, Mantiqueira. Se falar futebol feminino pro Luiz Oliveira, já comprou uma briga com ele. É verdade. Aliás, uma última observação relacionada ao Donizete Eugênio, ele apresentou muito aqui o Jacareí Esportivo, né? Na época, eu comentava, não sei se você se lembra, o Marcos fazia essa reportagem. Aliás, bons momentos, né, Donizete? Porque se o esporte não teve bons momentos,
pelo menos a TV comunitária mantém um esporte aqui importante, através do Rodrigo, que é o novo diretor responsável pela TV Cidade. Legal, Luiz. Até eu queria mandar um grande abraço para o Rodrigo Leal e parabenizá-lo por essa força. Não é fácil fazer comunicação no interior, não é fácil fazer rádio, não é fácil fazer televisão, não. A gente sabe disso. E hoje ele está me dando essa oportunidade, juntamente com o Luiz Carlos de Oliveira Marques também, o Gino, dando essa oportunidade de eu estar aqui, de poder falar um pouquinho do esporte, falar um pouquinho das informações do esporte. E vamos falar de esporte, né? Que é o que a gente mais gosta, né? Falar da minha vida não é tão importante, não. Vamos falar do esporte. É verdade. Vamos falar mal dos outros, Luiz. Aliás, esse não é o programa, esta é a sua vida, né? Não, vamos falar mal dos outros. Esporte. Bom, então vamos começar a passar o esporte olímpico de Jacareí. Antes de falar do acesso do Taubaté para a Série A2, alguns torcedores andam nos questionando, e aqui eu quero abraçar o pessoal do Despachante Matriz, um abraço antecipado. Por que eu quero abraçar o pessoal lá? O Eduardo é o único do Despachante Matriz que torce para o Jacareí Atlético Clube, porque lá tem o Cláudio, que é palmeirense, o Jorge, que é corintiano, o Everton, que é São Paulo, e o Arthur, que é Corinthians. E tem alguns, por exemplo, torcedores que eles gostam do Jacareí. O Jaque praticamente enterrado hoje. Doni, tem algum culpado nisso? A cidade? Podemos atribuir ao Jaque, ao não exercício hoje, a situação, a quem? Existe um culpado, na sua opinião? Existe, Luiz. Existe um culpado, sim. Aliás, você falou de torcedor do Jaque, não podemos esquecer do Manolo, tá? Ah, o Manolo. Manolo, um grande abraço pro Manolo, grande torcedor do Manolo Jacareí. Manolo é sua bandinha. Exatamente. Existe um culpado. O culpado, quem que é o culpado? O culpado é a forma como o Jacareí Atlético Clube surgiu. Tá? Uma forma emotiva, a forma do Jacareí surgiu foi uma forma de muita emoção. O Jacareí foi um time que saiu da segunda divisão, do time amador, montaram um time. A cidade estava num clamor fervoroso de que achava que poderia ter um time profissional. Aí não vou entrar nos detalhes, a questão dos títulos daquela época toda lá. E aí veio meio a bancarrota de lá para cá. Conseguiu montar alguns times bons, algumas situações interessantes, algumas categorias de base boas, mas o que o Jacareí nunca teve foi um patrocinador que desse uma sustentabilidade para o Jacareí Atlético Clube. Olha, eu conheço o Jacareí desde 89, o Jacareí nunca teve um patrocinador que realmente desse uma sustentação para o Jacareí Atlético Clube. Tinha times bons, mas não tinha grana, não tinha. O Jacareí estava sempre com um chapéu na mão para lá e para cá. Eu era repórter começando naquela época, e hoje a gente observa o Jacareí Atlético Clube como está a situação. Sem time, sem campo e sem disputar nenhum tipo de campeonato. Inclusive, o Marcos quer fazer alguma colocação para o Doni? Não, eu estou dizendo, eu dizer o seguinte, viu, Marcos? Aqui o time do Jacareí, quando foi fundado praticamente no estúdio da Rádio Clube Jacareí. Com Luiz de Oliveira? Exato, Luiz de Oliveira, Chagas e Silva. Inclusive o primeiro técnico foi Getúlio que começou a montar o time, montou um time aí praticamente da segunda divisão, que ele falou, do futebol amador, e o time acabou perdendo o primeiro jogo contra o Jabaquara, lá em Santos, 7-0. Praticamente ele quase morreu o time, mas depois teve uma sustentação ali e conseguiram continuar o time do Jacareí até chegar nessa situação que está hoje. Agora, Marx e Donizete Eugênio, 1985, 1986, na época do governo Telmo, isso era permitido dentro da administração pública, o amparo às equipes profissionais de futebol. Direto, esse vício não estragou, porque apesar que hoje as grandes equipes da capital, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, eles vivem o dramas de dívidas. Aí eu não sei se acarreta a má administração. Mas o vício, isso pesou para o Jacareí? Acredito que não, Luiz, porque se você analisar friamente, eu não tenho os números da dívida do Jacareí Atlético Clube. Mas um grande patrocinador, não precisa ser grande patrocinador, não. Ele consegue sanar essa dívida com tranquilidade. O Jacareí deve muito pouco, sabe? Comparando-se às outras equipes do futebol do Brasil. Por que a gente conseguiu, o Jacareí se mantém até hoje com alguns empresários bancando? Porque a dívida do Jacareí é pouca. Então esses empresários vêm, conseguem ganhar alguma coisa em cima do próprio Jacareí Atlético Clube, mas o Jacareí não consegue ficar com absolutamente nada. Tanto é que esse empresário que veio para o Jacareí recentemente não conseguiu colocar nenhuma tábua na arquibancada. Não conseguiu. Sim. Mas você acha que ele perdeu dinheiro com isso? E ele está indo para o São José. Então, você acha que ele perdeu dinheiro? Não perdeu dinheiro, Luiz. Doni, você não acha que poderia ser também aí o último presidente do Jacareí, que praticamente largou o Jacareí? A gente quer saber alguma notícia do Jaca, não encontra o presidente. Você não acha que está aí o erro aí da última presidência do Jacareí, que trabalhou agora, que praticamente largou o Jacareí, sumiu, a gente não sabe nem onde encontra ele para poder conversar com ele? Eu acho que está aí o erro do Jacareí.
Bom, o presidente do Jacareí Atlético Clube hoje é o Edson Pereira. Isso, ainda é o Edson Pereira. O Edson Pereira era o presidente, técnico, roupeiro, faxineiro. Preparador físico. Você ligava lá, ele que atendia. Não dá. O Jacareí foi muito maior do que isso, né? Quando o Jacareí teve essa estrutura, ele foi se apequenando. O Jacareí tinha estrutura. Com a saída do Ávila, né? O Ávila que sempre foi o eterno secretário de Atlético Clube, a situação ficou de um homem só. O seu Ditinho também, hoje falecido, que vestiu tantos problemas na federação que ele resolvia. Quer dizer, a história do Jacareí está ficando no esquecimento. Agora, uma coisa interessante aconteceu quando foi feito o estádio por aqui. A culpa do estádio está como está hoje. Parte do Jacareí, parte da prefeitura, quem é que pode ser responsabilizado por isso? Se é que tem um culpado, né, você, o dono Marques? Luiz, Antônio Marques e amigos, se eu arrendo ou alugo a minha casa para você, tá, o nosso amigo corintiano Gino, aluga a minha casa para ele lá. Aí tem uma goteira, surge uma goteira na casa. Aí o Gino vai ficar me ligando para que eu possa cuidar da casa? Até posso dar uma força para o Gino, mas é interessante que só que o Gino está ganhando dinheiro em cima da minha casa, né? Aí esse detalhe, tem um detalhe, questão do estádio. Essa observação uma coisa, o Gino apenas morar na casa. Outra coisa, ele também usar a casa como financeiro para ele. Então, benefício próprio. Se você está ganhando dinheiro com o estádio, você se vira com todos os problemas do estádio. Ônus e bônus. Porque senão não tem jeito. Porque lógico. você tem os tributos, por exemplo. A prefeitura, para investir no estádio, pelo menos anos atrás, teria que ter o estádio em suas mãos e usá-lo da melhor forma possível. Isso. Então, houve conivência, então, da diretoria do Jacareí. Você pode nesse ponto, sim. Com certeza, Luiz. Você entende que, por exemplo, se a prefeitura quisesse, ali é um estádio público. É público, tudo teria que ser de graça. E hoje a lei permite que o Jacareí Atlético Clube cobre ingresso, cobre entrada. Então tem um lucro ali. Existe um time particular. O Jacareí não é público. Existe empresa ganhando dinheiro em cima. Quando vem um jogador, dinheiro não vem para o poder público. Dinheiro é para o empresário. Diretamente. Então eu entendo que tem que ter essa reflexão. Eximir. Eu não estou defendendo bandeira nenhuma, não. Sim, é muito pelo contrário. O que é justo, é verdade. O que é justo. Mas eu acho aí nessa situação aí, seria o caso do Grego, que vieram ao estádio para Paulo do Polos. Ele esteve no estádio, arrumou o estádio, deixou o estádio em condições de jogos. Só que depois que ele saiu aí do Jacareí, praticamente foi abandonado o time do Jacareí. Mas por quê? Caiu naquela tecla que o Donizete falou. Não tem patrocinador, não tem dinheiro para tocar o estádio, para arrumar o estádio, para tocar o time. Onde o time caiu nessa situação que está hoje. Agora, veio outro empresário para cá. O que ele investiu no estádio do Jacareí? Nada. Só tirou do estádio, só tirou ali do Jacareí. Então, onde está a situação do dinheiro, a situação do patrocinador. Agora, eu não queria levantar essa polêmica, mas eu acho interessante. O Taubaté subiu recentemente para a Série A2. Eu não me lembro, Doni, o nome do prefeito de Taubaté, com toda sinceridade, perdão aí aos nossos assinantes da NET, mas o prefeito de Taubaté andou colocando a cara à tapa para subsidiar, conseguir amparo de algumas indústrias lá de Taubaté para amparar o burrão. Aqui em Jacareí, tivemos vários prefeitos, nós comentávamos, tem off. Eu me lembro na época do Demésio Rodrigues da Mota, vice-prefeito, lembro do Dr. Telmo, que é falecido. Nessa época, talvez, muito mais fácil, em razão de a lei de responsabilidade fiscal não proibia a prefeitura de contribuir. Jacareí, na opinião de vocês, teve algum prefeito que se identificasse realmente com o esporte, com o futebol, na adrenalina, de pensar em subtime? Eu não me lembro não, viu, Luiz? Eu realmente não me lembro. E aquela história... A questão política, quando entra a questão política envolvendo com o esporte, às vezes a política acaba sobrepujando o esporte. Eu nunca vi o esporte sobrepujar a política e normalmente acaba atrapalhando. O próprio São José, quando a política sobrepujou o São José, o que aconteceu com o nosso São José, a Águia do Vale? Está do jeito que está. Ela não conseguiu criar pernas para ser uma empresa, para ser um time empresa como todos nós gostaríamos que fosse. Porque a política foi tão enraizada. A política boa, tudo bem, mas a política dos últimos anos não é uma política boa, né? Não é uma política boa, é uma política doentia, sabe? É uma política que só encosta ali para tirar proveito.
sabe? E sai fora, sabe? Não deixa nenhum benefício para o time, para nada. Mas eu assim. acho, Doni, nesse ponto que você está falando, eu acho que também a presidência do time do Jacareí tem que trabalhar também atrás de patrocinador. Tem que trabalhar também para trazer alguma coisa para o time do Jaca. Você lembra aí, você trabalha muito tempo no Hack, eu trabalho, do Luiz Carlos trabalha. Você lembra que antigamente tinha ali patrocinador no próprio ônibus da Aviação Jacareí. Tá lá, vai ter jogo no próximo domingo. Você via na rua as faixas. Hoje não existe nada disso. Marcos, eu vou até, desculpa interrompê-los, já recebi um cartão amarelo seguido de vermelho. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa. É tão gostoso conversar com os dois aqui. O pessoal fala um pouquinho, né? Mas esse assunto do Jacareí tinha que ser explorado mesmo, né, porque a TV Cidade está em Jacareí, está em São José. Eu acho que os dois assuntos mais polêmicos do programa seriam esses hoje. Nós vamos fazer uma pausa, dar uma paradinha, o Cidade Esportes volta na sequência. O Cidade Esportes está de volta, o Cidade Esportes especial com o cronista, jornalista esportivo, jornalista também, diretor do Departamento de Jornalismo da Rádio Mensagem, nosso amigo Donizete Eugênio, que está conosco. No bloco anterior a gente estava repercutindo com relação ao Jaque, ao estádio. Mas antes de nós prosseguirmos, eu dei uns alôs antes no bloco anterior, mas na virada de bloco, eu antecipei porque... O Luiz não perdeu a mania dos alôs, hein? Não, né? E tem mais aqui, Donizete. E você sabe que eu descobri que lá no Aldo Autopeças, o Felipe Dias, o Felipe Venâncio, a Nathalie, o David, estão acompanhando o Cidade Esporte. Quem não perde também o Cidade Esporte fica o Corneta, né? É o Pedro Mota, filho, e o Pedro Mota Júnior, da Autoescola Estrela. Corneta ou cornetinha? É o que se fala aqui, repercute naquela rua, aquela rua perto do Parque dos Eucaliptos, não lembro o nome da rua agora. Lúcio Malta. É impressionante. Se comenta aqui, se sabe lá. E outras pessoas também que têm nos acompanhado. O Bigode, lá do Parque Santo Antônio, também esteve conversando comigo. O Cirão aqui do Automoto Cirão que fez aí um trabalho legal há 2 semanas atrás, na arrecadação logo de alimentos. Logo Neves, né? Você viu? Logo pegou o Neves, né? Agora eu vou falar para você. Como é que... Não tem programa. Olha... que eu lembrei... O Marcos também lembrou de alguém, lembrou? Aproveitar e mandar um abraço aí pro sargento da Polícia Militar, o Brugnoli, grande Brugnoli. Brugnoli? Que é o sargento da Polícia Militar. Você está conversando com a gente ali, você viu o programa de esporte. Está com algum problema, Marcos? Não estou com problema. Mandando abraço para o sargento da Polícia Militar. É amigão da gente. Não, e agora tem um detalhe. Tem 2 alunas do 2º E da Escola Silvio José Seco, até me estranhou pela idade delas, acompanhando o Cidade Esportes, não me lembro o nome delas agora. As anotações continuam aquelas, viu? Esquece no carro, fica em tal lugar. Mas eu tô pior que Polito, estou prometendo os alunos delas, não é de hoje. Mas vamos lá, você lembra de alguém, Dona, ou não? Olha, já que você mandou um alô e o Marco também tem mandar um alô, eu quero mandar um abraço para o pessoal da TV Câmara de São José dos Campos, que acompanha a transmissão da TV aqui, Cidade aqui. Ah, é? Exatamente. Nossa, que beleza. O pessoal tem que copiar o que é bom, cara. Que beleza. Nossa, a gente fica muito feliz. Ferreira Leite. Leite. Eu desafio o Luiz de Oliveira a vir aqui contar a história, porque que o Stavros Papadopoulos foi embora, né? Por que ele foi embora? Montou aí, investiu no Jacareí Atlético Clube e foi embora, já que ele tinha um sonho de permanecer aqui na cidade de Jacareí. Eu duvido se o Luiz de Oliveira vem aqui contar. Agora, isso aí, Doni, você deve saber, o Luiz já deve ter comentado com você sobre essa história, né? Contou sim. Sim. Porque eu vejo o seguinte, esse local onde está sendo feito um empreendimento imobiliário, para mim, na minha concepção, seria uma das áreas mais nobres para o esporte aqui da cidade. Até a prefeitura poderia ter adquirido esse local. Exatamente. Ali você teria, por exemplo, escolinhas de futebol centralizadas, acesso do ônibus, mas o Grego queria justamente aquele local. Não é? Aliás, né, a história que eu sei do Grego, do Stavros Papadopoulos, que colocou as arquibancadas no estádio do Jacareí hoje, o estádio municipal, ele era apaixonado pela Vila Belmiro, que é o estádio do Santos. E ele visualizou ali o estádio do Elvira, que daria para fazer. Você colocar vários apartamentos ao redor, no entorno da Vila Belmiro, e fazia um estádio como o da Vila Belmiro, e depois ficaria para o Jacareí Atlético Clube. Mas aí dependia, né, como era do Elvira, de um clube, precisava passar pelos conselheiros. Aí que a coisa ficou, viu, Marcos? Exatamente. Você falou do Luiz de Oliveira aqui, falar por que o Grego foi embora. Agora a gente sabe que foi o Luiz de Oliveira que trouxe o Grego para cá. Exato. Foi ele que conseguiu fazer o estádio, trazer o Grego para fazer o estádio. Né? Não, e a saída dele, Donizete Eugênio, do empreendimento aqui em Jacareí, lógico, o Luiz de Oliveira já não estava mais
na presidência do Jacareí Atlético Clube. Mas alguma coisa o deixou insatisfeito ou, na verdade, ele foi porque já tinha investido o que investiu e já pegou o investimento dele? Sim, já deixou, foi ficando insatisfeito. Você quer comprar uma coisa, quer investir. Aí você tem um obstáculo e eu, particularmente, né, eu que ganho milhões e milhões de reais, né, eu sei quanto é dinheiro, né, Luiz? Todo mundo. Como professor, já sei. Aquele Campo de Elvira, para você ter ideia, eu fui na Justiça do Trabalho, como teve o leilão. Se eu não me engano, custou 2.300.000 reais. Se eu não estou enganado. Se eu vou errar por pouco. Não, mas é isso mesmo. Uma área nobre demais. Não precisava fazer absolutamente nada. Tem água, luz, esgoto, tudo ali. E bem localizado, na verdade. Centrão da cidade, da cidade. Então, Centrão da cidade. Bom, sobre o estádio, mais alguma observação vocês queiram fazer? Eu acho importante, que agora, porque o torcedor que anda acompanhando a Cidade Esportes, sempre pergunta de Jacareí, o estádio está parado, o Hernani esteve aqui, nós estivemos conversando com ele que é o novo secretário de esporte de Jacareí, ele falou que a prefeitura não vai demolir o estádio, irá construir fora do estádio a proposta de alguns campos sociais. Olha, Luiz, acho que é interessante em tocar que São José conseguiu usar. Aliás, eu sempre digo, quem ganhou a Copa do Mundo foi São José e a Alemanha. Foi São José e Alemanha. Por que São José? A Alemanha ganhou o título. Ganhou o estádio, né? São José, que São José fez? Usou a lei da Copa e conseguiu ganhar um estádio maravilhoso, que é o estádio Martins Pereira. Agora eu pergunto para vocês dois aí, que moram aqui na cidade de Jacareí. Por que Jacareí não usou a lei da Copa para fazer algumas benfeitorias no próprio estádio? É verdade. Aliás, tem um detalhe do São José. Sabe se há uma representação tão forte, se então. os partidos são os mesmos, congratulam-se dos mesmos objetivos. Exato. Faltou. Seria um ótimo centro de treinamento ali. Eu também acho. Luiz, o detalhe do time do São José, aliás, o estádio do São José, você vê que já trouxe o Santos para jogar aqui. E tem vários jogos do Santos já marcados para jogar no Martins Pereira. Não poderia ser em Jacareí também? Sim. Time grande, time da primeira divisão? Poderia ser o Corinthians, poderia ser o Palmeiras, poderia ser o São Paulo, como está sendo o Santos, que já jogou em São José. E vai mandar mais jogos aqui em São José dos Campos ainda. Legal. Bom, vamos falar do São José, a Águia, que já garantiu a sua participação nessa Copa Paulista que começa para o São José no dia 18 ou no dia 19 de julho. No grupo do São José estarão o Juventus, o São José, o São Bernardo, o Audax e o Nacional. O Pádua é o empresário que vai estar ajudando o Geleia. O Geleia sempre tomando cafezinho com os empresários. Amigão do Donizete, o Geleia. Amigão do Donizete, hoje Obrigado, viu, amigo? Você quer quebrar o Doni? Valeu. O São José... Não tem nada contra o Geleia. Não, muito só pelo... não como doce, só Sim, isso. muito pelo contrário. Nada de açúcar. Não, você o respeita como torcedor, como pessoa, uma pessoa bacana para se tomar um café na padaria, com tudo desde pago. que ele pague. Sim, é verdade. Não sei se pagaria, né? Porque a situação do São José não está tão boa. Bom, o São José ainda é um time de vitrine. Dá para esperar do São José alguma coisa na Copa Paulista, que no ano passado teve um problema danado. Pior que interessante. Muito bacana a sua pergunta. O nome São José ainda é muito forte. O nome São José ainda é muito forte. Eu, particularmente, entendo que é muito fácil o nome ser vendido, São José. O problema é quando você chega lá dentro do São José. A estrutura lá dentro, né? Esse que é o problema. Mas o São José, quem é que não lembra do São José? Vice-campeão brasileiro. Venceu o Corinthians, o Martins Pereira. Vice-campeão paulista. Quantos jogos eu acompanhei lá do Flamengo, Botafogo, no estádio Martins Pereira, o São José. Fluminense. São José, o nome é muito forte ainda. E jogador que está começando a jogar no São José ainda é uma vitrine. O Viola também esteve no São José. Sim, passou, eu me lembro disso. São José para se recuperar. Agora, a questão estrutural do São José não existe, né? Quer dizer, estão se jogando um nome pela lama. Agora, se nós fizéssemos uma análise aqui do Vale do Paraíba, o melhor time hoje é o Taubaté em termos de estrutura? Com Sim, certeza. de investimento. Isso Correto. repercutiu no acesso, Doni? Não, sem dúvida. Planejamento, Luiz. Volta a falar de planejamento. Taubaté se planejou, se organizou para subir. Poderia até não subir, mas deixou uma marca de planejamento. Tanto é que Taubaté não deve nada para ninguém. Planejou tudo, até questão de grana, de dinheiro. Planejamento. Eu me lembro de uma frase de um pensador dizendo o seguinte: planejamento não é garantia de vitória, não é garantia de sucesso, mas planejamento te aproxima da vitória e te aproxima do sucesso. Então, quem não planeja, nem adianta sair de casa. Agora, o detalhe importante do Taubaté é que o Taubaté, nesse campeonato, esteve no rebaixamento. Só que depois trouxe o Ito, o técnico que já conseguiu subir 6 times no campeonato. Agora é o 7º time que ele conseguiu subir. Então, soube escolher o técnico. Legal. Doni,
Sinal vermelho, cartão vermelho para nós. Já? Já. Ah, já? É, rápido. E olha que aqui não tem o Luiz de Oliveira. Eu tô que nem carro velho, agora que eu peguei no tranco. Ô, Doni, obrigado pela participação. Você pegou. Agora que eu peguei no tranco, não vou sair mais. Não, mas você vai voltar aqui de novo. Obrigado pela participação. Legal, obrigado. Rodrigo, convida mais umas vezes aí, muitas vezes aqui, que olha, vem correndo, sai da rádio e vem pra cá, que olha, eu me sinto em casa. Aqui eu adoro essa TV, me sinto em casa e faço com muito prazer, com muito carinho. Luiz Carlos Ribeiro, obrigado. Legal. Antônio Marcos, obrigado. Luiz de Oliveira, duvido que você venha aqui, Luiz de Oliveira. Ele virá assim. Obrigado, Donizete Eugênio. Obrigado, Marcos. Até um próximo Cidade Esporte. Bom, no final do programa eu quero convidar a todos para o culto de aniversário de casamento, agora dia 23, aqui na Igreja Nazareno, na João Porto. 23 anos, Doni. Passou o tempo. O Doni acompanhou muito essa fase. Maravilha, parabéns. Um abraço. Parabéns. Obrigado. Cidade Esportes fica por aqui. Fiquem todos com Deus e até um próximo programa.